Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira mensagem da minha série Depois da Guerra. E eu estou muito feliz que você está aqui assistindo essa mensagem e eu quero já pedir que você se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que essa mensagem alcance a todo mundo. E a primeira mensagem dessa série é a mensagem que carrega a paz. Porque todos nós vivemos momentos de guerra nas nossas vidas onde nós pensamos, o que é que está acontecendo? Possivelmente você já viveu algum desses momentos onde você olha para todos os lados, parece que tudo está normal, parece que tudo vai bem, você fecha os olhos, abre e um cenário de caos começa a acontecer por todas as partes. Eu vivi isso na minha vida e foi por isso que eu criei essa série de mensagens para compartilhar com você algumas experiências e para falar exatamente sobre a paz que excede todo o entendimento no meio da guerra. E eu quero ler com você, para iniciar essa série de mensagens, 1 Coríntios. Abra sua Bíblia se você puder aí comigo. Se não, acompanhe 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz pode parecer insensatez para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque a mensagem da cruz fala sobre um momento de sofrimento, sobre um momento de dor que todos nós passamos. E aí você pode pensar assim, mas Lucas, a cruz significa salvação, alegria, vida eterna, significa bons momentos. Sim, depois que Jesus morreu na cruz, ela passou a ser um símbolo de salvação e de liberdade. Mas antes de se tornar esse símbolo, ela foi um símbolo de dor e de sofrimento que todos nós passamos. E eu lembro de uma época na minha vida, eu lembro exatamente do tempo quando eu comecei a entender o que era uma guerra. Quando a guerra acontece no nosso interior. Foi quando durante a minha adolescência eu tinha uma família incrível, pais maravilhosos que estavam comigo todos os dias. Eu tinha uma casa que parecia um cenário de conto de fadas. A família reunida todos os dias para almoçar, para jantar. Nós conversávamos todos os dias sobre coisas incríveis e nós vivíamos em perfeita harmonia. Eu lembro que eu fiz uma viagem e deixei a minha casa com esse cenário de paz. Tudo estava bem. Eu tinha mais ou menos 11 ou 12 anos, eu era um adolescente e eu lembro que eu viajei com os meus tios, deixei meus pais em casa e quando eu voltei para minha casa, eu vi um cenário de guerra. Eu me lembro exatamente desse dia porque a guerra ela é inesquecível. Sempre que você vive um momento de guerra, possivelmente você vai lembrar de todos os detalhes. Eu lembro que eu deixei a minha casa toda arrumada e quando eu voltei para minha casa, que eu abri a porta, a casa estava fria. Eu não sentia mais a alegria que tinha anteriormente naquela casa, muito pelo contrário. Eu andava pelos corredores e ali tinham várias folhas espalhadas, eu não ouvia sons, barulho, meus pais. Parecia que alguma coisa estava acontecendo. Quando começa a guerra, tudo que antes para você era algo sólido, era algo firme, que você estava acostumado, tudo começa a mudar. Eu entrei na minha casa, fui entrando, olhando para os quartos, e quando eu entrei no quarto que antes dos meus pais era cenário de alegria, onde nós víamos filmes, passávamos vários momentos felizes, eu vi a minha mãe, deitada na cama, ela estava tomando um soro, ali ela estava numa depressão profunda já, com uma enfermeira acompanhando. E eu lembro que aquilo foi um choque de realidade para mim, porque eu pensei, meu Deus, eu nunca vi isso. A minha casa, que era uma casa feliz, agora era um cenário de dor, de sofrimento. Eu olhei para ela naquela cama, procurei com os meus olhos pelo meu pai, não vi o meu pai na casa, e eu já era um pouco mais velho, já entendi um pouco mais das coisas. Eu fui abrindo os guarda-roupas, procurando roupa do meu pai, eu vi que ali não estavam as roupas dele, comecei a entender que alguma coisa estava acontecendo. Naquele momento eu comecei a viver a minha primeira guerra. Meus pais tinham se separado, tudo que eu imaginava que era firme, que era sólido na minha vida, começava a cair ali diante dos meus olhos. O meu irmão, que era um pouco mais novinho que eu, olhava para mim com os olhos marejados de lágrimas, falando, Lucas, o que está acontecendo? E essa é exatamente a pergunta que você pode estar se fazendo agora. Você começa a se perguntar o que é que está acontecendo. O que foi que eu fiz para chegar até aqui? O que foi que eu fiz para que esse cenário começasse a acontecer? E eu quero te falar uma coisa, nem sempre nós escolhemos quais são as guerras que nós vamos travar.
Ao nosso redor, várias coisas acontecem todos os dias, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Eu não escolhi enfrentar a guerra que eu estava vivendo, mas eu quero te falar uma coisa. Você não escolhe o caos que vai acontecer ao seu redor, mas você pode escolher o que vai reinar no seu coração. O que vai reinar no seu coração, a paz ou o caos? Porque muitas vezes nós somos contaminados pelo que está à nossa volta. A gente olha para todos os lados, tem briga acontecendo, tem situações difíceis acontecendo, mas quando nós aceitamos a mensagem da cruz, mesmo diante de um cenário de guerra, o nosso coração consegue manter a paz. E que bom que eu escolhi a paz. Eu escolhi a paz porque eu entendi que a paz era uma pessoa e essa pessoa tem nome, é Jesus. Quando eu ainda era muito pequeno, era um bebê, minha mãe já começou a me levar para a igreja. Eu comecei a ouvir na escola bíblica dominical sobre quem era Jesus e sobre a paz que ele trazia para o nosso coração. Então, quando começou esse cenário de guerra dentro da minha casa, eu só me lembrava da palavra que eu havia ouvido quando eu ainda era bem pequenininho. Jesus é a paz. Mesmo com a minha casa vivendo um caos, eu deitava na cama e eu falava: Pai, eu sei que o Senhor é a paz que excede todo o entendimento, então eu quero pedir que nesse momento o Senhor me ajude a deixar o meu coração em paz. E eu lembro que o meu irmão, que é mais novo do que eu, ele olhava para mim quase todas as vezes, por eu ser uma referência para ele, por ser mais velho, olhava para mim e falava: Lucas, o que está acontecendo? E ele chorava e eu falava: irmão, Jesus está conosco. E eu me lembro de um versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Nós não precisamos focar na nossa leve e momentânea tribulação, nós precisamos focar o tempo inteiro no peso de glória muito excelente. Eu preciso focar na paz, eu preciso focar nele, eu preciso focar na cruz, eu preciso entender que o que eu estou passando serve para um propósito, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você vê alguém como eu aqui sentado nessa cadeira falando sobre essa mensagem, muitas vezes você julga essa pessoa pela aparência e você fala assim: não sei pelo que ela passou. De repente você olha para as pessoas ao seu redor e você vê apenas com os seus olhos. Mas cada um carregou uma cruz e cada um viveu uma guerra que você não sabe nada a respeito. Essa pessoa que está aí do seu lado viveu uma guerra que você não sabe nada. Quando você me vê aqui sentado te falando sobre essa palavra, existe uma história, existe um molde que foi feito exatamente para mim, que foi o Senhor que fez. Tudo que você está passando é um molde para um propósito perfeito que Jesus está preparando. Mas durante as suas guerras, você não pode se acovardar. Você precisa pegar a sua cruz e entender que ela tem as suas medidas e carregá-la, entendendo que essa leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória muito excelente. Rude cruz ergueu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz,
das perguntas que as pessoas mais fazem é por que as guerras acontecem? Lucas, por que isso está acontecendo dentro da minha casa? Por que ontem estava tudo bem e hoje está tudo mal? Se você perder o seu foco, se você começar a focar no porquê das guerras e não começar a focar em conhecer mais sobre a paz que vai habitar no seu coração, provavelmente você vai perder muito tempo e vai deixar de viver o melhor de Deus para a sua vida. Comece a focar não no que está ao seu redor, não nas circunstâncias, não o que as pessoas falaram sobre você e nada disso. Comece a focar na paz que excede todo o entendimento. Durante a minha guerra que eu comecei a viver ainda quando adolescente, eu lembro que o único refúgio que eu tinha era a palavra de Deus. Enquanto a minha mãe estava em depressão profunda na cama todos os dias deitada, porque eu vou te falar uma coisa, você precisa entender que no meio das suas guerras a maioria das pessoas te deixam sozinho. E aí nesse momento você tem um refúgio, que é essa palavra. Eu lembro que nos momentos mais difíceis, enquanto minha mãe estava em depressão, deitada, todas as pessoas sumiam da minha casa. Minha casa, que antes era lotada, vivia cheia de amigos, cheia de pessoas. Do nada, só tinha eu, minha mãe e meu irmão. E ela ali deitada o tempo inteiro com depressão, eu só tinha um refúgio, me lembrar de uma palavra que eu tinha aprendido quando eu era criança na escola bíblica dominical, me debruçar diante da Bíblia, orar e chorar falando, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está comigo. E assim eu fui crescendo quando adolescente, entendendo que quando nós estamos no meio de guerra, onde parece que ninguém mais está conosco, onde parece que só o inimigo está vindo para nos afrontar e para vencer essa batalha contra a nossa vida, nós entendemos que nós temos um único refúgio. É o Senhor. Então, no meio das suas guerras, pare de olhar para o que está acontecendo e comece a olhar para aquele que tem um propósito e que prometeu que algo muito maior vai acontecer na sua vida. Carregue a sua cruz. Ela tem exatamente a sua medida. Pode parecer que é pesado demais para você, como pareceu para mim. Porque eu era só um adolescente, um jovem, várias situações que eu passei, que depois foram situação de violência, de depressão, de ansiedade. Nós somos deixados, eu precisei mudar algumas vezes de cidade com a minha mãe. Eu tinha uma família completamente estruturada e do nada, nós não tínhamos nem, às vezes, o que comer no dia, o que comprar para comer. Moramos de favor em outras casas, várias e várias situações aconteceram e talvez se eu estivesse olhando pelos olhos humanos, como eu falei no começo no versículo, que a mensagem da cruz parece loucura para aqueles que não creem. Para alguém que olhava para aquela minha situação, parecia impossível a situação mudar. Eu ouvi de algumas pessoas que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser um fracassado, porque a minha família também tinha sido desestruturada, várias coisas começaram a acontecer, mas a palavra de Deus diz que nós somos quem Ele diz que nós somos. Que nós podemos o que Ele diz que nós podemos. E quando eu peguei essa palavra, em todos os momentos que alguém dizia que eu ia perder essa guerra, que eu não ia passar daquela situação, eu entendi, Jesus, eu sei que se o Senhor me deu essa cruz, ela tem exatamente a minha medida. E eu quero que você faça essa oração. Eu não vou me acovardar diante dessa cruz. Eu vou pegar essa cruz, eu vou carregar, porque eu sei que o final, a vitória é certa. O final é vida eterna. O que você faz quando você está no meio da guerra? O que você faz quando você precisa carregar a sua cruz? Qual é a mensagem que você tem passado para as pessoas diante da sua guerra? Porque quando Jesus esteve pendurado na cruz no Calvário, ali ele deixou uma mensagem, ele não precisou dizer muito, através das atitudes dele, nós sabíamos exatamente a mensagem que ele queria transmitir. Qual é a mensagem que você está passando? Você está usando a sua cruz como desculpa para ser alguém amargo, para ser alguém arrogante, para tratar mal as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, para fugir do propósito que Deus tem para você? Ou você está usando a sua cruz para dizer assim, eu tenho orgulho de carregar comigo as marcas de Cristo e eu vou mostrar para o mundo o poder que tem essa cruz, que é o poder de transformar, o poder de curar. Qual é a mensagem que você tem passado para as pessoas? Que mensagem você quer deixar para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor? Eu te desafio hoje a transformar tudo que podia ser trauma, tudo que podia ser destruição, tudo que podia ser tristeza. Eu te convido a olhar para a mensagem de Jesus na cruz e transformar tudo isso em bênção. Jesus é especialista em transformar todas as coisas. E naquela cruz ele dizia para mim e para você, filho, eu transformo todo o sofrimento, eu transformo todo o pecado em vitória.
Eu transformo toda essa corrente, toda essa prisão que você estava em libertação. Então, quando você for olhar para a sua história e para as suas guerras, não olhe mais com esse olhar de piedade, não olhe mais como olhar de alguém que não merece receber a paz, que não merece receber o depois. Comece a olhar para os seus sofrimentos como um peso de glória muito excelente. Obrigado, Jesus, porque eu sei que essa tribulação vai me trazer um aprendizado e eu sei que lá na frente eu vou entender, porque eu posso não entender hoje o que está acontecendo, porque quando começa a guerra você fala, meu Deus, todo o cenário mudou, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas quando o seu general é Cristo, você sabe qual é o final dessa guerra. E o final dessa guerra é vitória. Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o que está ao seu redor, comece a olhar para o seu propósito. Hoje, alguns anos depois, aquele menino lá daquela história, que ouviu que teria uma família desestruturada, que ouviu que teria uma vida de derrota por causa de uma vida humilde, que ouviu várias coisas que era impossível, que jamais iria conseguir. Hoje, para a glória de Deus, eu posso estar aqui levando essa mensagem para você, dizendo, vale a pena seguir a mensagem da cruz, vale a pena seguir essa palavra, vale a pena chorar aos pés de Jesus, porque não é por nós, é quando nós entendemos o sacrifício que Ele fez por nós, não é através de mim, é através dessa palavra, porque aos olhos humanos seria loucura. Tudo o que eu vivi, tudo o que eu enfrentei seria loucura estar aqui hoje. Era para eu ser uma pessoa cheia de trauma, cheia de tristeza, cheia de angústia, mas o Senhor transforma todas as coisas. Depois eu recebi uma nova oportunidade de vida, pude me casar, hoje faço parte de um ministério abençoado, de uma família abençoada, tenho uma família estruturada, os meus pais, graças a Deus, se reergueram, todos estão felizes, estão com Jesus. Mas lá atrás, se eu olhasse somente para a guerra e para as circunstâncias, eu pensaria que nada do que está acontecendo hoje poderia estar acontecendo. Então eu quero te desafiar. Não carreguem a mensagem da tristeza. Não carreguem a mensagem do ódio. Não carreguem a mensagem do desamparo, da angústia. Carregue a mensagem da cruz. Carregue a mensagem da paz. Quando olharem para você, que vejam nos seus olhos refletindo a graça de Cristo, o brilho do Espírito Santo, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis, a paz está dentro de você. E não importa como está o resto da sua família, não importa como estão os seus amigos, a paz que está dentro de você vai contagiar todo o restante. Nessa guerra você é o soldado. Você não pode parar, você foi preparado por um general todo-poderoso que é Cristo e Ele já garantiu, filho, pode ir, eu vou contigo. O final é vitória, não importa as circunstâncias que estão ao redor. E aí hoje eu posso cantar que eu amo essa mensagem porque essa mensagem é a nossa libertação. Não é sobre o que as pessoas dizem sobre você, é sobre o que a palavra diz sobre você. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa história. Não são as circunstâncias, não são as pessoas, Ele é o autor da nossa história. E se essa palavra diz que Ele já veio em um momento, morreu numa cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância, então eu acredito piamente nessa palavra. Se você está no meio de uma guerra, eu quero lembrar você de que o final dela é vitória. Pare de olhar para as circunstâncias. Essa palavra chegou até você hoje para poder te lembrar daquilo que você já esqueceu, porque a mensagem do Evangelho era pura e simples. Nós não precisamos falar sobre muitas coisas, eu não preciso usar muitas palavras difíceis para lembrar você de que a cruz do Calvário te traz libertação, que vai fazer você vencer essa guerra. Um dia eu era aquele menino falando, Jesus, por que dessa guerra? E hoje eu entendo exatamente o propósito que Ele quis para a minha vida. Hoje eu posso abençoar pessoas, através das curas que eu recebi, eu posso ajudar a curar outras pessoas. Hoje eu tenho um exemplo dentro da minha família exatamente do que eu quero, do que eu não quero, exatamente porque Jesus me deu uma história. Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu quero convidar você a confiar no autor. Pare de tentar escrever a sua própria história com os seus dedos, com as suas mãos. Comece a olhar para o que Ele já escreveu sobre a sua vida, que está aqui nessa palavra, e comece a acreditar nisso.
Essa é a verdadeira mensagem. Essa é a verdadeira paz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem.